Bem, pessoal, vamos então para o segundo exercício nosso aqui, agora, tá? Ah, esse exercício a gente vai trabalhar com alguns dados que a gente obteve de um ensaio de tração aqui, né? Então vocês podem ver que algumas informações já são dadas aqui, né? Essas que estão com esse amarelo mais clarinho são as informações dadas. E aqui são os dados do ensaio de tração. Então, basicamente, o ensaio de tração vai dar para a gente o seguinte, né? Ele vai dar a extensão, né? Nosso alongamento durante o ensaio, né? Então, é dado até lá embaixo. E ele também vai dar, respectivamente, a carga, né? Para cada par de informação, a gente tem uma carga em quilogramas força, né? E a extensão em milímetro. E as ordens dos pontos, né? Então, se a gente for descer aqui, a gente vai até lá embaixo, tem bastante dado aqui, ok? Então o que a gente vai fazer na presente aula de hoje aqui? A gente vai preencher essa tabela, tá? E vocês vão receber uma tabela muito parecida, só que por um cobre. Aqui a gente está trabalhando com alumínio comercialmente puro, ok? Então a primeira coisa, vocês vão preencher o nome de vocês aqui. Opa! Né? Coloquei meu nome aqui, vocês colocam a turma que vocês são. O dia de hoje, tá? Essa aula, o dia de hoje ela tive essa aula, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, estamos no dia 9/10 de 2021. Tudo bem? Então vocês preenchem isso aqui, coloquem outros membros do grupo aqui. Né? Vocês estão em grupo de 3 pessoas. Terceiro membro do grupo. Tudo bem? Então vamos ver passo a passo, né? O que a gente tem aqui de informação. Então, as informações dadas são o material do nosso ensaio, alumínio comercialmente puro. Foi medido antes do ensaio o diâmetro desse corpo de prova. Então, é um corpo de prova de seção circular, 6,79. E o diâmetro final do nosso corpo de prova, né, naquela região de estricção, a gente obteve 3,15 milímetros no diâmetro final. Tudo bem? É dado também para a gente a seção útil inicial, o L0, né, o Gauge Length aqui inicial, 28,74, né? E a velocidade do travessão, deslocamento do cabeçote, deslocamento do travessão, que foi de 1,25 milímetros por minuto. E aqui eu coloquei as fórmulas para vocês irem se lembrando, né, dos conceitos teóricos que vocês viram. Ok? Então, primeira coisa, o que a gente já pode calcular aqui, né? A gente vai ter que traçar a curva tensão-deformação, isso aqui para calcular a tenacidade. Mas primeiro vamos calcular as coisas mais simples, né? Por exemplo, a área inicial, né? A área inicial é basicamente πr ao quadrado, né? Cadê a fórmula da área aqui, ó? A área é πr ao quadrado, porque a gente está trabalhando com uma área circular. Mas como a gente está com o diâmetro ali, a gente pode colocar π, né? O diâmetro inicial, π vezes, né, o nosso diâmetro inicial, vamos multiplicar duas vezes aqui para ficar mais fácil, dividido por 4, né, e a gente obtém a nossa área inicial. A gente pode até descer para baixo para obter a nossa área final, tudo bem? Então, por meio do diâmetro inicial e do diâmetro final, a gente obtém as duas áreas inicial e final, ok? Segunda coisa, pessoal, para a gente obter aqui o nosso ΔL e o nosso LF, que não foi fornecido para a gente. O ΔL, ele vai corresponder, pessoal, eu vou até colocar igual, eu vou descer o gráfico aqui, que ele vai corresponder ao último, então o que a gente tem aqui, né? A extensão, quanto que está se alongando, né? Então o máximo que se alongou foi o ΔL que a gente teve, né? Então se a gente colocar aqui, é esse valor aqui, 8,094, ok? Então, preencheu aqui, 8,094. Então, o nosso comprimento final, né, o Gauge Length final, o LF, ele nada mais é do que esse comprimento aqui, mais o comprimento de cima, que é o B14, né? Ou seja, né, só para conferir aqui, esse aqui, né? Ele é a soma desses dois, né? Tanto do L inicial quanto do L final, né? Então, a gente tinha um comprimento da seção útil de 28,74, ele alongou 8,094 e no final a gente obteve esse comprimento de 36,834. Tudo bem? Então a gente obteve algumas informações aqui sem precisar plotar o gráfico, tá?
Na sequência, a gente pode calcular a taxa de deformação, né? Se a gente for pensar na taxa de deformação, né, ela é dada em minutos a menos 1. Então, basicamente, é a gente pegar aqui por unidade dimensional, né, a velocidade que o travessão se desloca dividido pelo comprimento inicial do nosso corpo de prova, né? Porque a gente tem milímetros por minuto dividido por milímetros. Então, fica só 1 minuto a menos 1, né? Então, a gente divide pelo L inicial, ok? Então, a gente vai estar trabalhando bem aqui, ok? Esse é a nossa taxa de deformação. É claro, a gente está trabalhando aqui em minutos. Se a gente quiser trabalhar em segundos, né, a gente pega esse mesmo valor e divide por 60, ok? Então, a gente tem essas duas taxas aqui. Geralmente, a gente vai expressar por 1, 2, 3, 7,2 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1, ok? E na sequência, já descendo aqui, o tempo de ensaio, né? Geralmente, além dos dados de extensão e de carga, né, e do número de pontos, também é dado o tempo. Eu acho que no de cobre, que eu vou passar para vocês, tem o tempo do ensaio. Como a gente sabe o tempo? Bem, a gente sabe qual foi a taxa de deformação. Então, a cada 1 minuto, ele se desloca 1,25 milímetros. Como ele se deslocou no total 8,094, é só a gente fazer aqui uma regra de 3, né? Tudo bem? Então, aqui para o tempo, né? Se a gente fosse pensar até em velocidade é igual ΔS, ou deslocamento ΔL sobre ΔT, é basicamente a gente isolar o ΔT, vai dar igual exatamente o L0, desculpa, o L0 não, o alongamento, né? Dividido pela velocidade, né? E a gente vai ter o nosso tempo de ensaio de 6,47 minutos. A gente pode até multiplicar por 60 aqui para obter o valor em segundos, ok? Então a gente tem nosso tempo de ensaio aqui, demorou cerca de 6 minutos e meio, ou quase 400 segundos, tudo bem? O que mais que a gente pode obter aqui, pessoal? A deformação da fratura, vocês lembram da forma da deformação da fratura? É todo o nosso alongamento, em todo o ensaio, nosso ΔL total, dividido pelo comprimento inicial, que é o L0. A gente já tem esses valores, né, que é esse 8,094, dividido pelo nosso L0 inicial, que é 28,74, né? Então, olha só, a nossa deformação fratura é 0,28. Mas como aqui está em porcentagem, a gente vem e multiplica por 100, ok? Então, 28,16%. Já a redução diária, né? Se você lembrar da fórmula da redução diária, é a área inicial menos a área final dividido pela área inicial vezes 100, porque é porcentagem, né? A gente já tem calculado esses valores, né? De área inicial, tá aqui, menos a área final, tá aqui, que a gente já calculou, dividido pela área inicial, né? É claro que aqui vezes 100. Então a gente vai ter um valor de 74, né? A redução diária foi de 30 para 7,93, né? Uma redução de 74%. Essa redução diária é muito importante para o processo de conformação. Vocês vão ver lá na disciplina com o professor Atos mais para frente, tá? A partir daqui, pessoal, limite de proporcionalidade, limite de escoamento e limite de resistência à tração, né? Bem como resistência à fratura, modo de elasticidade, né, modo de resiliência, a gente aqui é modo de tenacidade, ó, tem um erro aqui, tenacidade. A gente vai ter que plotar os gráficos para a gente poder calcular, tudo bem? Então o próximo passo aqui vai ser a gente plotar os gráficos. Então para plotar o gráfico aqui, pessoal, percebe, a gente tem tanto a extensão quanto deformação, tanto extensão quanto carga. Então, primeiro vamos plotar esse gráfico de carga por deformação. Então, a gente seleciona aqui, se a gente apertar Shift Ctrl para baixo, né? Shift Ctrl para baixo, a gente seleciona todos os dados. A gente vem inserir aqui gráfico, né? Pega esse gráfico de dispersão, tudo bem? E gera esse gráfico aqui. O problema é que ele ficou aqui embaixo. Vamos jogar ele lá para cima para ficar fácil da gente trabalhar. Copiei e colei aqui em cima, ok? Vamos deixar um pouquinho mais bonito esse gráfico aqui. Vamos pôr aqui até 500, né? Aqui pode deixar até 9. Vamos colocar aqui um título para o nosso gráfico, para ele não ficar
ensaio de tração, alumínio comercialmente puro. Tudo bem? O que está faltando aqui no nosso gráfico, pessoal? Está faltando basicamente os títulos dos eixos, né? O que é esse eixo aqui, né? Esse eixo é o alongamento, né? Alongamento, opa, em milímetros, tudo bem? Vamos até vamos dar uma caprichada aqui, pô, um negrito, né? Pô, aqui um 14, né? E deixar de preto. E aqui nesse eixo aqui, pessoal, o que a gente tem? Então, é sempre importante pôr no eixo o que está representando e a unidade do que está representando, né? Então, é carga quilogramas força, né? A gente vai repetir aqui por 14, deixa preto e negrito, tudo bem? Aqui a gente pode até dar uma esticada nesse gráfico aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Aqui esses pontos aqui a gente pode ver no design do gráfico aqui. A gente pode pintar aqui de vermelho e deixar assim. Podemos até tirar essa linha do gráfico, né? Deixar sem linha, deixar só os pontos, tá? Para deixar até mais bonitinho, a gente pode pintar de cinza aqui no fundo. Pintar essas linhas aqui de preto. Para ficar fácil, né? Da gente poder trabalhar aqui. Ok? Então aqui, ó, esse aqui eu acho que dá pra gente vir aqui no número. Deixar só uma casa decimal. Isso, fica mais bonito. Certo, pessoal? Temos aqui então o nosso gráfico de carga, né? Então fizemos deixamos eles mais bonitinho para a gente conseguir ver, para a gente conseguir analisar. Nosso gráfico de carga versus alongamento, que foi o gráfico que a gente usou no exercício da parte 1 para obter algumas propriedades, né, do ensaio de tração. Mas como a gente tem os dados aqui, a gente consegue plotar um outro gráfico, que é o gráfico de deformação por tensão, ou tensão deformação, né? Então vamos plotar esse gráfico também. Vamos pôr um contorno aqui, para ficar separado do resto do texto. Então como que a gente calcula a deformação, pessoal? A deformação é o ΔL sobre o L0. Então o nosso ΔL é esse, foi o tanto que teve essa extensão, dividido pelo nosso L0, que está aqui em cima, certo? Só isso? Não, vamos multiplicar por 100 para ele dar em porcentagem para a gente. Então essa é a primeira deformação. Se a gente coloca aqui, ele expande lá para baixo, né? Aqui deu algum erro. Por que será, hein? Se eu expandir aqui, ele representa. Tá, pessoal, desculpa. A gente tem que fixar aqui o nosso F, vamos pôr um F4 aqui, né? Para fixar o L0, para estar sempre F4, né? Isso, agora sim. Agora sim. Né? Senão ele vai sempre descendo aqui, vai chegar aqui abaixo, vai dar erro. Então, essa é a nossa deformação, tudo bem? Então, a nossa extensão pelo nosso L0, que se mantém sempre aqui. Já a tensão, pessoal, como que a gente calcula a tensão? A tensão é a nossa carga, né? Dividido pela nossa área. No caso, a nossa área inicial, porque a gente vai considerar a curva de engenharia aqui, tudo bem? E aí é só isso, pessoal. Não, porque a gente não está trabalhando com Newton aqui. A gente tem que multiplicar por 9, certo? 81, para a gente fazer essa conversão de quilogramas força para Newton. E aí a gente obtém a nossa tensão em megapascal aqui, tá? Lembrando que a gente faz a conversão aqui para Newton de quilograma forças, né? Multiplicando por 9,81. E a área que eu também esqueci de fixar novamente aqui, eu vou até apertar o F4 aqui, né? E aí eu passo de novo para baixo. E a área, né, já está em milímetros quadrados, que já nos dá em megapascal, que é a unidade que a gente vai trabalhar aqui. Então, beleza, a gente tem os dados aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode plotar esse gráfico, né? Vamos ver se eu vier para cima, ele já plota aqui em cima, né? Vai ficar mais fácil. Inserir, mesmo tipo de gráfico de dispersão, aí ele gerou aqui pra gente, dessa vez.
Vamos deixar ele bem parecido com esse anterior aqui, né? Então, ensaio de extração de alumínio comercialmente puro. A gente pode substituir aqui, né? Percebe que ficou maior aqui, né? Dá uma reduzida. A gente pinta de preto. Pode diminuir mais um pouquinho, né? Tá bom assim. Aqui, pessoal, até 160 tá legal. Até 30 aqui tá legal. A gente pode colocar os eixos, né? Quais são os eixos agora que a gente trabalha, né? É o alongamento, né? Opa, não é não. É a deformação, né? Deformação, a gente mudou. E é porcentagem agora, né? Que a gente acabou de modificar aqui, né? Então a gente põe um negrito, joga lá para 14, para ficar parecido com o anterior. Já aqui, qual que é o eixo aqui, pessoal? Aqui é tensão em megapascal. Percebe que o P do Pascal é maiúsculo, tá, pessoal? A gente põe também aqui 14 de fonte para ficar razoável aqui. Então vamos pôr até as cores aqui parecidas. Quando a gente formata o gráfico aqui, a gente põe um preenchimento vermelho, põe um contorninho azul. A gente tira a linha aqui, né? A gente não precisa de linha nesse gráfico, certo? Vamos pintar esse fundinho de cinza, tá? Deixar bem certinho aqui. E pintar essas linhas de preto. Então rapidinho, pessoal, a gente vai ajeitando o gráfico, deixando ele de uma forma mais apresentável aqui para vocês, tá? Tudo bem? Então beleza, agora a gente tem a nossa curva tensão deformação. Então, algumas informações a gente já consegue tirar aqui, tá? Mas olha só, limite de proporcionalidade, limite de escoamento e módulo de elasticidade, bem como módulo de resiliência, são propriedades da região elástica, né? Então a gente não consegue obter tão bem aqui nessa região, porque a região elástica é muito reduzida. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar isso aqui. Antes primeiro eu vou pôr um contorno aqui, né? A gente vai copiar esse gráfico, tá? Opa! A gente vai copiar esse gráfico aqui para trabalhar a região elástica aqui. Deixa eu vir aqui. Vamos esquecer esse gráfico um pouco, depois a gente volta nele. E aqui, pessoal, vamos mudar a faixa dele. Aqui a gente pode, para ir para a região elástica, a gente tem que selecionar, vamos ver até quanto, até uns 3% aqui, 3% de deformação. A gente pode colocar aqui de 0,2, certo? E aqui a gente pode vir até 100, né, que vai estar no campo elástico, mais ou menos. Beleza? Então a gente tem essa curva aqui, né? Certo? Uma curva mais aqui representando o estado elástico do material. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é tentar obter o limite de proporcionalidade, que é quando o nosso material sai dessa linearidade. Aqui a gente consegue ver com bastante calma aqui, né? Então a gente vem aqui em formas e cria uma linhazinha. Vamos criar até fora do gráfico para a gente poder conseguir manusear melhor. Vamos deixar ela amarela, que a amarela a gente consegue ver bem, né? A gente põe aqui, e aqui acho que se eu der um zoom vai ficar melhor para vocês verem. E a gente traça aqui, né? Para nossa reta aqui. Vocês percebem que ela vai começar a perder aqui tem que traçar mais aqui, ó, tá vendo? Tá bem linear, chega um ponto aqui que ela começa a perder essa linearidade aqui. Tudo bem? Esse limite de proporcionalidade, né, que exatamente, se a gente for olhar, aqui é muito visual, né, pessoal? Percebe que aqui já tem que vir um pouquinho mais para cá. É mais ou menos esse ponto aqui, ó, que ele começa a perder, não sei se vocês conseguem ver, a linearidade, que é próximo de 59 megapascal, tá? Então a gente pode vir aqui, opa, deu até um zoom demais, porque tem muitos pontos, olhar no gráfico aqui, né? Pode estipular aqui, é mais visual, tá, pessoal? Não dá para ser exato, tá? Então a tensão aqui, ó, aqui é a tensão, né?
Se a gente desce aqui até 59, 59,7, quase 60, né? Então a gente pode colocar aqui nosso limite de proporcionalidade é 59,7. Tudo bem? A gente obtém de modo gráfico aqui, tá? Já se a gente fosse calcular o nosso, vamos até tirar um pouco essa curva daqui, a gente calculou aqui, mas vamos pôr para fora. Vamos calcular o módulo de elasticidade, né? Para calcular o módulo de elasticidade, a gente precisa achar o coeficiente angular dessa parte elástica, dessa curva. Então, para isso, vamos selecionar aqui os dados aqui, né? Tem uma série 2 aqui, vamos remover essa série 2. Vamos adicionar aqui, vamos chamar de região linear, para o nome dessa série. Tudo bem? Vamos adicionar os dados aqui do eixo X, que é aqui. Vamos até 55, que é mais ou menos abaixo da onde ocorre esse ponto, né? Que a partir de 59 a gente já sai da linearidade, então vamos até 55, eu acho que é um ponto bacana. Então a gente selecionou os dados aqui, pessoal. Tudo bem? Ok. Ele gerou aqui uma região que a gente selecionou, tá? Nessa região é totalmente linear, né? Porque logo aqui para cima que começa a perder a linearidade. Então a gente clica com o botão direito e vem aqui, ó, adicionar linha de tendência. Então a gente seleciona linear, porque a nossa reta é linear, e coloca exibir equação no gráfico e exibir valor de r quadrado no gráfico, beleza? Então essa equação aqui que ele dá pra gente, vamos até dar uma melhorada aqui para vocês visualizarem. Vamos pôr aqui um 14, muito grande, né? Um 11, né? Vamos pôr de preto. Percebe que esse valor aqui, pessoal, né, é o coeficiente angular da curva. E o módulo de elasticidade é o coeficiente angular da curva, né? Então aqui está 41.438, né, que seria correspondente na unidade do gráfico em megapascal, né? Visto que o x, né, é a deformação que a gente adiciona aqui e vai dar o resultado em y megapascal. Então o nosso módulo de elasticidade é 41.438 megapascal. Mas como geralmente a gente coloca em gigapascal, a gente anda 3 casas aqui, né? Então vem um para cá, um para cá, um para cá. A gente pode dizer que o nosso módulo de elasticidade ele é 41,438 gigapascal. Ok? Então a gente obteve o limite de proporcionalidade e o módulo de elasticidade. O nosso próximo passo aqui seria obter o limite de escoamento a 0,2%. E aí, é bem tranquilo, né, pessoal? A gente já sabe, já tem o gráfico da região elástica aqui. A gente até traçou a linha paralela à região elástica linear. A gente apenas desloca de 0,2%. Né? Então a gente vem até aqui, ó, até esse ponto, desloca essa linha. Aonde ela cruza no gráfico é mais ou menos aqui, ó, em 77, tá? A gente pode até olhar aqui embaixo depois, ó, 77 tá aqui, ó. 77,8, tá? Ou 77 aqui, 76,99, eu acho que é o mais correto. Então esse é o nosso, também é um método visual, tá, pessoal? Então é mais ou menos aqui entre 70 e 80, mas tá bem pro finalzinho aqui onde a reta, né? Pode até vir mais um pouco, talvez aqui, vai pegar certinho, né? 77, 76,99, tá? Esse vai ser o nosso limite de escoamento a 0,2%. Tudo bem? Então calculamos mais uma propriedade aqui, né? Agora, pessoal, né? Percebe por que a gente fez isso? Porque a curva não tem um escoamento nítido, né? Ele não começa a escoar, né? Percebe? Ele tem essa região aqui não linear, né? Não dá para saber exatamente onde começa, né? Por isso que a gente usa esse escoamento de 0,2%, que é estabelecido aí pela literatura. Bem, já que a gente está na região elástica, vamos calcular o módulo de resiliência, né? O módulo de resiliência, pessoal, nada mais é do que a área correspondida embaixo da região elástica. Então, como forma uma região linear, né? A gente tem, deixa eu ver, até se tem aqui um triângulo no formato que eu quero para apresentar para vocês. Acho que não vai ter. Tem aqui, né? Mais para cá, eu queria inverter isso aqui, será que eu consigo? Aqui, né? Beleza.
Percebe que aqui é a nossa curva, né? Essa região de cima é a nossa curva. Aqui é deformação e aqui é a tensão. Então, se a gente multiplicar a tensão pela deformação dividido por 2, a gente tem a área do triângulo, a gente tem a nosso modo de resiliência, né? Então, se a gente for pensar aqui, a forma da resiliência, pessoal, ela está aqui, ó. É a tensão do limite de proporcionalidade, até onde o nosso gráfico é linear, pela deformação de proporcionalidade dividido por 2. Como a gente não tem a deformação de proporcionalidade, a gente pode utilizar a lei de Hooke. A gente isola esse epsilon aqui, passa o e para baixo e substitui. Então vai ficar sigma vezes sigma, então sigma ao quadrado, o 2 e aqui o e. Então a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular o nosso modo de resiliência. Então seria o quê? O sigma de proporcionalidade, vamos até colocar assim, vezes ele mesmo, né, ao quadrado, tá? Dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Só que o módulo de elasticidade está em gigapascal. Então, para deixar tudo em megapascal, vamos multiplicar aqui por 1000, tudo bem? E a gente obtém o nosso modo de resiliência. Tudo bem, pessoal? Aqui talvez tenha... Deixa eu ver se eu fiz correto aqui, acho que teria que pôr um parênteses aqui para dar certo. Isso, agora sim. O valor do módulo de elasticidade não é tão alto assim, né? De resiliência, tá? Então, beleza, pessoal. Achamos as propriedades da parte elástica. Tudo bem? De forma bem simples aqui, a gente está trabalhando. Vamos voltar para achar o limite de resistência à tração. Qual que é o limite de resistência à tração, pessoal? É o ponto máximo da curva aqui, né? Então, isso aqui é mais fácil de a gente achar, não graficamente traçando uma reta aqui, né? Que nem a gente fez no exercício em aula. Porque a gente tem os dados, né? A gente consegue achar isso aqui da seguinte forma. A gente pega a equação máximo aqui, tudo bem? Opa, deixa eu ver, máximo. E seleciona todos esses valores aqui, né? Tudo bem, eu poderia até pôr o Ctrl Shift para baixo, mas vamos lá, para vocês verem todos. Ele vai dar o máximo que a curva atingiu, né? Se for ver aqui, ele deu um valor de 135,2, né? Se a gente for olhar no gráfico, vamos ver se faz sentido isso, né? Entre 120 e 140, né? O valor máximo aqui vai ser 135, né? O 130 deve ser aqui no meio, 135 aqui. Faz sentido, né? Então, até mais fácil do que visual a gente obter o limite de resistência à tração, que é o ponto máximo de tensão da curva. Já a resistência à fratura também é fácil, porque ele é o último ponto, né? Na verdade, se a gente for pegar o último ponto, vai dar esse aqui, né? Vai dar 0. Mas tem um ponto antes aqui, que seria esse ponto aqui, ó, 80 alguma coisa, o limite de resistência à fratura, porque essas cargas aqui a gente pode até desconsiderar. O limite de resistência à fratura é a tensão na qual a fratura ocorre, mas na verdade esse ponto aqui considera, porque aqui o corpo ainda está se alongando um pouquinho. Então aqui a gente também, de forma visual, né, eu já até pus o igual aqui, se a gente descer aqui embaixo no gráfico, a gente vai ver que esse valor é de 49, né? Depois é 0. Então essa é a nossa... Opa, onde foi isso aqui? Resistência à fratura está aqui, 49,6. Tudo bem? E por último, pessoal, o módulo de tenacidade. Que aí a gente vai ter que fazer uns cálculos aqui para conseguir obter, tá? O módulo de tenacidade ele corresponde a toda essa área embaixo dessa curva, né? Tensão, deformação. E como ela não tem um formato bem estabelecido aqui, né? A gente tem que pensar numa forma de calcular isso aqui. Então, existem algumas equações utilizadas que usam alguns conceitos médios, né? Deixa eu mostrar, até tem uma aba aqui de tenacidade, ó. Por exemplo, né? Aqui é o material dútil, né? Então, usa esse valor médio do sigma, aqui é o LRT, né? O limite de resistência à tração, o valor de escoamento, usa o valor médio entre os dois, multiplica pela deformação total e divide por 2 aqui. Então, ele dá uma média aqui, é um método aproximado, né? Se for para o material dútil. Se for para o material frágil, a gente usa, né, como ele não tem tanta deformação plástica, o material frágil, a gente usa o limite de resistência à tração, 2/3 do limite de resistência à tração, vai dar esse valor mais ou menos aqui do triângulo, né, quase um triângulo aqui, multiplica por esse valor aqui, pela deformação da fratura, né. Mas como a gente tem os dados aqui, pessoal, a gente pode calcular vários elementos de quadrados, né, que fica mais aproximado o nosso processo, né. Então, a gente vai colocando várias areazinhas, né, maiores do que está aqui, é claro, né,
e vai somando, né? Faz uma somatória de todas essas áreas. E aí a gente tem esse método aqui para determinar o módulo de tenacidade. Então, basicamente, vai sempre usar uma tensão mais a tensão logo abaixo dela dividido por 2. Tira uma média dessas tensões e vai fazendo isso. Vezes o quê? Vezes o tanto que alongou, né? A diferença do tanto que alongou. Então, aqui tinha alongado, sei lá, 0,1, aqui foi para 0,2. Então, vezes 0,1, né? Ou seja, 0,2 menos 0,1. Aqui alongou 0,2, aqui 0,4. Então, vai ser 0,4 menos 0,2, 0,2. Né? E isso vezes o quê? Vezes esse tanto aqui, essa diferença, né? Então, basicamente, vai ficar essa fórmula aqui para cada areazinha, né? E aí, basicamente, se a gente tem os dados, que nem aqui, esse material é do livro do Garcia, do Mauro Garcia, pessoal, de ensaio, vocês podem conferir na biblioteca virtual, é basicamente isso. Então, a nossa tenacidade, né, vai ser o quê? O sigma 1, ou seja, olha só, a setinha vem para cá. O sigma I1 mais o sigma 1, né? Aqui está invertido, né? O contrário, na verdade. Você vai somar os dois dividido por 2, vai tirar a média desses valores, vezes, né, as duas informações anteriores, uma menos a outra. Tá? Então a gente vai aplicar essa fórmula, uma vez que a gente vai fazendo isso para todos os itens aqui, a gente chega no final, a gente soma, faz uma somatória aqui de todos os itens e a gente obtém a tenacidade, a fratura do nosso material. Então se a gente voltar aqui, a gente até tem a formulinha aqui, ó, para a gente não se perder, pessoal, que já é uma formulinha mais complicada, tá? A gente vem aqui, ó. Opa, onde foi? Aqui. Vamos pôr aqui só para a gente não se perder. Então, olha só. O nosso sigma... Então, aqui primeiro que não conta, né? Primeiro a gente deixa 0. Não faz sentido, né? A gente vem para cá e pega a primeira tensão. Vamos pôr isso aqui em parênteses, né? Senão a gente vai se perder. Primeira tensão mais a tensão anterior. Tudo bem? Isso aqui dividido por 2. Tudo bem? Vamos pôr um outro parênteses aqui. Isso é um item, né? Vezes o quê? Essa deformação vezes a deformação anterior. É basicamente isso. E a gente passa isso tudo para baixo. Então ele vai gerar vários valores aqui de pequenas seções. São muito parecidos os valores, né? Em certos momentos começa a ter mais aumento da tensão devido ao encoroamento aqui, né? E a gente vai somar. Então a gente faz a somatória aqui. Opa, soma, né, que é a função, né, pessoal? A gente faz a somatória do quê? De todos esses valores aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar todos aqui. E vai dar esse valor aqui, 3.260, né? Então a soma foi feita desde esse F todo aqui, né? Deixa eu ver se fez certinho, que às vezes a gente erra um pouco no Excel também, né? Ok, pessoal. Então, é basicamente isso, né? Percebe? Então, por meio do gráfico aqui, eu vou até dar um... para vocês poderem ver todos os gráficos que a gente fez, né? Por meio dos gráficos aqui, a gente conseguiu, das informações do ensaio de extração, a gente conseguiu tirar várias propriedades do alumínio comercial puro, né? Comercialmente puro. E aí, o relatório de vocês, pessoal, vai ser muito similar. Eu vou passar os dados para o cobre e eu vou pedir para vocês calcularem essas mesmas informações e me apresentarem como vocês calcularam. Então, vocês podem me mandar tanto a planilha de Excel, na verdade, eu vou pedir que vocês me mandem a planilha, mas também façam um relatório, né, explicando alguns itens importantes aqui, explicando o material, como foi feito o ensaio, quais foram os parâmetros, o corpo de prova, tá? Explicando e discutindo um pouco dos resultados, tá bom? É basicamente isso que eu queria passar para vocês. Mais informações do relatório vão estar no Moodle, tá? Então vocês podem checar por lá, ok? É basicamente isso. Um abraço e até a próxima, pessoal.